Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes, diretamente dos vestiários. Oferecimento Antártica. Molhe o pico para comemorar. Antártica, essa é do Pinguim. E Sonda Supermercados. Sonda, o ano inteiro com você. Perde o jogo aí, a Portuguesa vence, o Santos não gostou do resultado, o Guarani também não. Santos venceu mesmo pela Copa do Brasil, tomando 2 gols do Figueirense. Mas o resultado é horrível para o Corinthians, no entanto, tranquilo na classificação aí, porque só tem 2 mesmo na chave dele. Mas e o Nelsinho? O Luiz Carlos Quartarolo já falou, será que ele domingo estará trabalhando? Quer dizer, de novo, a novela Nelsinho. E aí, Flávio? Bom, aí não se pode colocar o treinador na berlinda a todo momento, senão fica impossível de trabalhar. O Nelsinho, quando voltou para o segundo tempo, o time da Portuguesa ganhava por 1-0, e ele fez uma opção de um jogo de risco. Quando ele sacou o jogador Henrique, ele recuou o André, que era o segundo volante, e ficou com o Fábio Augusto, que não tem a característica de marcação, para dar mais apoio. Tirou o Marcelinho, colocou o Souza, tudo bem. Era um jogador que jogava com o pé esquerdo e colocou para jogar com o pé direito, com poder de finalização maior. Claro que ficou exposto lá atrás, porque aí só o Romeu tem a característica de marcação. Claramente, o elenco do Corinthians, veja como é curioso, Milton. É um elenco milionário, mas não tem um jogador de opção para posição de volante. Tanto que o Gilmar, que é um jogador esforçado, é um garoto e tal, fez claramente falta nesse jogo depois que saiu. O que é um absurdo, né? O time que investiu tanto, o Gilmar é um menino que pode vir a ter futuro no futebol, hoje ainda tem uma série de deficiências, marca bem, não sabe passar a bola, mas é garoto, pode melhorar, pode ser corrigido, como pode não dar absolutamente nada. A saída dele fez com que o Corinthians, por não ter um jogador com essa característica de marcação, tivesse muita dificuldade com o Rodrigo, e aí pintou a diferença do jogo. Como era um jogo de risco, o Corinthians foi muito infeliz. O segundo gol, quando o Corinthians pressionava, foi com enorme infelicidade. A Portuguesa, que normalmente dá azar, levou sorte. Fez 2-0 a partir dali, o Corinthians se desesperou totalmente, tomou o terceiro, voltou a crescer no jogo quando passou a explorar o lado esquerdo do seu ataque, criou oportunidade para fazer o segundo gol e não fez. Quer dizer, além do problema específico de faltar um jogador para aquela posição, além do risco que foi tentado, às vezes dá certo, e aí o técnico é bestial. Se não dá certo no risco, ele vira uma besta. O Corinthians levou muito azar nos momentos cruciais do jogo. Criou oportunidade e não conseguiu concretizar. E a Portuguesa fez o segundo gol até sem criar a oportunidade. A bola bateu no Sangalete e matou o goleiro Ronaldo. São coisas que acontecem no futebol, meu. O Sangalete, que é um zagueiro médio. O Romeu, eu diria que, como a gente fala no anterior, ele não tem panca. Ele é esforçado e tal, mas ele é meio torto. Ele não tem panca de jogador. Agora, o André, o lateral esquerdo, viu o jogo aqui pela TVA, ouvindo o José Silvério, pai do gol, em impecável narração. Mas o lateral esquerdo, André, não tá jogando nada. Realmente essa é a realidade. Aliás, das perguntas que chegam aqui, um monte falando mal do André. Simpático jogador, ótimo jogador, mas tá numa fase tétrica. Mas, ô Milton, ele não tá em condição física, ele tá voltando, né? Esse é um problema que tem que ser considerado. O jogador precisa ganhar o ritmo de jogo. Não tem jeito. Olha aqui, ó, corintiano Miguel Bovineto, bravo com o André. Vamos abrir o vestiário agora em 10 segundos, ó. Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes diretamente dos vestiários. Oferecimento Tintas MC, há 33 anos, tudo em tintas pra você. E cerveja Skin Cariol. Skin Cariol, não tem nada melhor. Muito bem, com o Luiz Carlos, vamos abrir a porta Lojas Madeirense e Fechaduras Brasil dos vestiários Skin Cariol, Tintas MC da Pan, Madeirense, o fantástico shopping na construção que garante Fechadura Brasil e ponto final, Reflexo. Pois não, rapidinho aqui com o nosso capitão que está saindo, põe esse fone, capitão. Porque o capitão, eu cheguei aqui no vestiário, ele estava na porta, você estava me dizendo o seguinte, estava explicando a expulsão. E a gente sabe que você é um jogador disciplinado, você marca duro, mas os seus, aquele jogador que você marca, acabam elogiando, inclusive, a sua marcação, como o Palinha elogiou na final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O que aconteceu entre você e Donizete, que também não é um jogador de brigar muito, não, com outro companheiro de profissão? Não, eu tenho a marcação forte mesmo, e o Candinho pediu para que nas cobranças de escanteio e falta engavetar os jogadores, né? Então a gente vem fazendo isso para não deixar ele correr, porque é o jogador que desequilibra. E ele perdeu a cabeça, porque realmente eu marquei muito bem, e ele ficou insatisfeito que não estava conseguindo render como ele rendia nos outros jogos, e me deu um soco. No que ele me deu um soco, eu empurrei ele para não me dar outro, né? Porque eu não ia revidar.
E o João Paulo disse que eu revidei. Então, quer dizer, eu fiquei chateado, porque jamais vou dar um soco, principalmente ganhando de 2-0. Agora, Milton, eu vi o soco do Donizete, ou pelo menos um empurrão. Não seria bem um soco, um empurrão. Eu classifiquei a distância, meu caro capitão. E não vi o seu revide. Mas você tá nervoso também com o João Paulo Araújo, né? Por quê? Por causa da expulsão ou por causa de outros jogos ainda? Não, o João Paulo é um grande árbitro, sabe? Eu acho que tem que ser, o que é certo é certo. Se eu estou errado, ele tem que me expulsar. Se está errado o Donizete, tem que expulsar o Donizete. Então aqui o estado inteiro é do torcedor do Corinthians. Então acho que se intimidou para expulsar o Donizete. Eu acho que faltou pulso. Tem que expulsar o Donizete, tem que expulsar, não interessa o Donizete, ou seja quem for. Então eu fiquei chateado realmente, porque é um trabalho que depois você treina muito. E durante a semana, eu fiz um trabalho pensando no que eu ia fazer. E de repente você sai e fica chateado, né? Então, mas tudo bem, eu agradeço a Deus por mais um trabalho que eu cumpri, minha missão foi cumprida e todos os companheiros cumpriram e a gente saiu com uma vitória maravilhosa. Acho que Deus viu que a gente mereceu. Dá um abraço nele aqui, meu caro Milton Neves. Ele tá bravo com o João Paulo Araújo. Ele não quis emendar, ou pelo menos acrescentar, mas não é de hoje, viu, Milton? Então, tá aí o capitão de volta ao vestiário Skin Cariol, Tintas MC da Pan. Você tá bom, meu caro capitão? Sei que você gosta de uma geladinha da Skin Cariol. Você tá bom, capitão? Ô, meu amigo, tudo bem, um grande abraço, um prazer mesmo falar com você. Prazer é todo meu. Queria saber o seguinte, você já foi expulso quantas vezes na sua carreira? Você que é um jogador muito leal. Na Portuguesa eu tenho 3 expulsões e uma no Paraná. Então, só 4, não é um jogador que tenha marcado ao longo da sua carreira o ato de indisciplina. É um jogador que raramente é expulso de campo, é bom ser dito aqui nesse terceiro tempo da Fama. Capitão, tem uma curiosidade. Quando o GAP chegou, o Corinthians realmente com grandes contratações, falou-se muito, especulou-se muito que você seria apresentado lá naquela cervejaria Skin Cariol, lá da presidente Juscelino Kubitschek. Você esteve quase no Corinthians, lembra? O GAP falou com você naquela época em que o Corinthians estava só contratando e tal, como continua contratando, você quase foi pro Corinthians? Realmente houve interesse, falei com o Zezinho Mansur, né? Falei com o Vadicore, mas com a Portuguesa aqui não houve um acerto. Então por isso não houve essa minha transferência para o Corinthians. Muito bem, Vanderlei Nogueira, que é um grande médio volante também do Moca Futebol Clube, dê a nota do capitão Moço do Paraná. 7 pro capitão. Para você, Flávio Prado, que gosta do leal capitão. 6,5 e veja só, a Portuguesa perdeu o capitão e perdeu o Moacir. Tinha o Roque e improvisou o Moacir no setor. A Portuguesa, sem ter um GAP por trás, tem mais opções para aquele setor de marcação do que o Corinthians, que perdeu um só e se desacertou, um volante. E o capitão é leal e o Donizete também, que é um jogador normalmente caçado. Ele não é violento, não é indisciplinado. Luiz Carlos Quartarolo no vestiário Skin Cariol, Tintas MC da Pan, do moço de Ferraz e Vasconcelos, que você mora ou é Mauá? Onde é que você mora mesmo, capitão? É Mauá? É porque o caminhão da Skin Cariol foi lá na tua casa, deu pra fazer pra achar, mas achou, viu? Uma mansão bonita do capitão lá, hein? Que casa bonita, hein, capitão? Eles podem mandar mais, né, capitão? Eu agradeço, né? Realmente, o pessoal fez a festa lá, minhas crianças, e eu também, né? Mas eu moro numa casa assim, simples, que dá pra ter um conforto razoável. Foi prometido no final do ano e você recebeu mesmo, né, capitão? Não, recebi mesmo, e eu agradeço aí, eu fiquei muito satisfeito. Legal. A Skin Cariol cumpriu, mas aqui não cumpriram, o busto não apareceu, ninguém mais fala no assunto, né, capitão? Rapaz, e o busto? Ganhou o título. Ninguém mais falou, né? Mas vamos aguardar, quem sabe agora sai. Ué, mas o Vanderlei Nogueira, você que arrumou um busto pro capitão, como é que fica agora, o Vanderlei? O que tem? O que você quer que eu diga aqui? Ué. Repita, Milton Neves. Você que deu a bomba que haveria um busto do capitão, que deu o teu busto dele, Vanderlei? Vamos cobrar, vamos cobrar. A diretoria da Portuguesa prometeu que teria um busto dele aqui, e ele merece. Mas não seria se fosse campeão brasileiro? Não, mas aí depois, isso foi a promessa antes. Depois, não, valeu o esforço, ele merece. Já passou para a história da Portuguesa, vamos fazer um busto. Um busto menor, claro, que se fosse campeão, seria um busto maior. Ia ter uma calçada da fama com os pés e mãos na Vila Belmiro. Vanderlei deu informação, não apareceu nada de calçada da fama. Meu caro capitão, receba a nota do Luiz Carlos Quartarolo, Pelé da família Quartarolo. É bondade sua, Milton. Nota 7 para ele, sempre gostei do capitão e você tem razão. É um marcador leal. E é mesmo, leal, grande jogador, capitão, merece ir pra seleção. Um abraço, hein, capitão, tudo de bom pra você.
Obrigado, agradeço. Um grande abraço a você e todos os ouvintes. E você, Vanderlei, quer financiar um carro novo ou usado? Simples. Linha de financiamento Bradesco, hein? A Portuguesa mereceu ganhar o jogo. Não diria por goleada, mas a vitória é indiscutível. João Paulo Arão já ficou bem, sem nenhum problema. Vanderlei Nogueira na bola. Abra a porta madeirense dos vestiários Skin Cariol. Tintas MC da PAN. Está fechada, Milton, a porta do vestiário do Corinthians. Claro, silêncio por aqui. E a torcida do Corinthians está perto do ônibus. E até instantes havia um coral forte. Fora Nelsinho, fora Nelsinho. Prefiro acreditar naquilo que disse o vice-presidente de futebol do Corinthians, Zezinho Mansur. De que temos que ter paciência, temos a torcida. Tem que ter paciência, calma, tranquilidade, ele tem competência e que vai continuar sendo técnico do Corinthians, disse o Nelsinho no último jogo do Corinthians. Não imagino que tenha mudado horas depois. Está fechada a porta do Corinthians aqui no Canindé. Mas isso aí é igual política, igual nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, depois tá do outro, mas vamos aqui mexer com os botões. Digamos que saia o Nelson Batista Júnior. Corinthians precisa de um técnico top. Luxemburgo, não dá. Parreira, tá lá nos Estados Unidos. O Scolari, não dá. Ô Flávio Prado, você teria um nome? Eu ouso dizer o seguinte, se digamos que saia o Nelsinho, pra mim dá leão na cabeça. Não acredito nessa hipótese, embora respeite demais o Leão, é um bom profissional, mas não acredito nisso. E vejo da mesma maneira que você. O Corinthians teria muita dificuldade para repor nessa posição e não adianta nada. Se não der tempo para trabalhar, pode trazer quem quiser aqui que não vai resolver absolutamente nada. Tintas MC, porque ninguém conhece melhor as cores do mundo. Tintas MC, uma loja top. Primeiro mundo, Ricardo Japé, 3.100 lá na Vila Mariana. Pinta lá, Reflexo. Quem que você poria, Reflexo? Você teria aí um técnico top? Tá difícil mesmo, né, pô? Olha, tem que ficar com o Nelsinho Batista e dar tempo para ele trabalhar. E o Flávio disse bem, o Corinthians arriscou no jogo no segundo tempo, tentou tudo e a Portuguesa no contra-ataque inteligentemente matou o jogo. Eu achei até particularmente, o comentarista da Rádio Claro é o Flávio Prado, mas eu particularmente achei que o placar foi até muito dilatado. O Corinthians merecia perder sim, mas não de 2 gols de diferença. 3-2 até que faria até mais justiça. E sobre o Vanderlei Luxemburgo, eu também estou dizendo a mesma coisa. Eu acho isso, que foi um jogo um pouquinho mais igual. Que a Portuguesa mereceu ganhar, ganhou. Mas a distância, quer dizer, quando o Milton falava em 5-2, eu não concordei, tendo que foi um pouco demais mesmo. Foi um jogo, nesse segundo tempo, onde o Corinthians teve muito mais produtividade. Aliás, em números, o jogo inteiro a Portuguesa chutou 10 vezes contra o gol. Corinthians 23. Exatamente, Flávio. E sobre o Vanderlei Luxemburgo, eu conversava longamente com ele no último domingo no Morumbi, e não era nenhuma entrevista, era uma conversa, um bate-papo sobre o futebol em si, e ele dizia o seguinte, que jamais recebeu qualquer telefonema, qualquer contato do patrocinador do Corinthians. Se falou em Vanderlei Luxemburgo quando o Nelsinho Batista estava muito pressionado. O Luxemburgo disse que jamais teve qualquer tipo de contato com o Corinthians. Vale lembrar, Milton, que o contrato dele com o Santos, embora tenha multa, não foi assinado. O Vanderlei Luxemburgo ainda não assinou seu contrato, está apenas apalavrado e disse que vai cumprir a sua palavra, se bem que o Santos não tem cumprido já uma parte do contrato que lhe ofereceu muitas coisas em termos de estrutura e não deu. Mas neste momento, com o Corinthians, nenhum contato entre Luxemburgo e o Corinthians, a não ser a partir de amanhã. Mas o que se especulou, nada aconteceu, Milton Neves. Muito bem, não sei se o Vanderlei tem entrevistado, eu tenho uma opinião aqui. Não, está fechadíssimo o vestiário do Esporte Clube Corinthians Paulista, está fechado por aqui, estou ouvindo atentamente. Então, olha aqui, ó, o senhor João Abdala tem até um raciocínio aqui, corintiano simplista, dizendo o seguinte, o Nelsinho errou, Flávio Prado, porque abriu demais o time, estava perdendo só de 1-0, joga aí igual para igual, sem abrir e tal, porque ele foi no 880. 880 é só quando tá 2-0, 3-0, 4-0. 1-0 só é jogo parelho. Então ele abriu demais e aí tomou o 3-0. Então não tivesse aberto, pelo menos um golzinho do Túlio sairia. Quer dizer, um raciocínio até simplório, mas é do senhor João Abdala. Mas veja, pelo menos um gol o Corinthians talvez fizesse realmente como fez. Não abriu muito cedo, não, Flávio. Tava só 1-0. Pra que abrir tanto? Aí tomou 3. Lembrou o Carlos Alberto Silva contra o Grêmio, quando dirigiu o Palmeiras.
Então, é uma questão filosófica do treinador. Também, se não tivesse aberto, vamos dizer que ele tivesse deixado a coisa um pouco mais fechada. Abre aos 30, 32, 35 do segundo. Tá 1-0 só, quem sabe empata. Tudo bem, mas aí se terminasse empatado, apareceria, como se diz lá no interior, no espírito de porco, quer dizer, mas por que não arriscou? O Corinthians tem que arriscar, o Corinthians tem muita força, sabe, Milton? É complicado isso. E se ele tivesse arriscado e nesses 23 chutes ele tivesse feito, sei lá, 10%, 2 gols, né? Um pouquinho mais, 12%, 3 gols, ele viraria um gênio. O técnico tem que decidir naquele momento. Eu não teria feito apenas o que o Nelsinho fez, essa retirada do Henrique. Não sei se houve algum problema com o Henrique, que no momento que ele afastou o André Santos e ele colocou o Fábio Augusto para empurrar mais o time, ele desguarneceu sim, talvez não fosse necessário fazer. Mas o técnico precisa decidir naquele momento. E ele optou. Foi uma maneira que ele tentou para resolver o jogo. Não deu certo, acontece. Não pode errar por omissão, né? Se erre por ação. Talvez ele tenha errado por ação. E o Corinthians não ganhou o dia hoje não, né? O Nelsinho não ganhou o dia não, mas se você ganhou o dia... Ele aproveitou os erros, né? Fez uma marcação forte na nossa equipe e a chance que teve, ela concluiu. Esperou o Corinthians trabalhou, foi para cima, conseguindo na base da velocidade, mas provocando muitos contra-ataques no primeiro tempo. Com as alterações, né? O Henrique machucado, nós fomos obrigados a trocar o André e para trás e colocando o Fábio Augusto também, mais o Marcelinho no lugar do Souza, que foi mais uma substituição tática, né? Então, o segundo tempo, pelo menos as coisas estavam começando a se equilibrar e acabamos tomando um gol incrível, né? Quer dizer, uma bola que praticamente iria para a mão do Ronaldo e acabamos resbalando no corpo do Sangalete e tomamos o segundo gol. Aí realmente as coisas ficaram difíceis, porque logo em seguida saiu a expulsão do Donizete. Aí a Portuguesa se posicionou melhor, mas acho que a saída do Donizete para nós foi mais prejudicial do que a saída do capitão para a Portuguesa. E aí ainda nós continuamos na luta, mas não conseguimos. Claro que aquele filme que todo mundo viu, né? O Corinthians pra cima e a Portuguesa estava esperando o momento do contra-ataque. Você sabia que ia acontecer isso, né, Nelson? E mesmo assim, o time sofreu o gol. Olha, nós sofremos o gol a hora que nós estávamos com a menos, né? E em cima daquele jogador que estava determinado para pegar o Rodrigo. Então, infelizmente o Gilmar teve um problema e acabou saindo fora e deixando um a menos em campo, e justamente o jogador que estava encarregado de marcar foi o que recebeu a bola só, né? Nelson, quando você ouviu parte da torcida, alguns torcedores, xingando na saída, vieram próximo do ônibus da delegação, fora Nelsinho, aqui esse negócio todo. Você continua insensível, entendendo que o trabalho prossegue, sem problemas, que as coisas vão mudar, essa é a linha? Olha, nós sabemos que a irregularidade da equipe é um fator que está aparecendo bastante, né? E nós estamos procurando acertar e fazer com que essa equipe mantenha pelo menos uma regularidade na sua produção. E nós trabalhando nesse sentido. Eu estou com a minha cabeça tranquila. Eu acho que o clube nós estamos trabalhando, os dirigentes estão acompanhando o dia a dia nosso. E de minha parte, qualquer decisão do clube, eu não tenho nada. Eu acho que eu continuo com o meu trabalho e esperando melhorar a equipe e definir um padrão de regularidade para a equipe. Para concluir, para deixar você com os companheiros aqui, domingo você tem problemas, não vou nem falar do jogo do meio de semana, mas quanto o Guarani, vários jogadores ausentes, o Gilmar está machucado, você tem o Romeu com o terceiro cartão, o Sangalete com o terceiro cartão, o Donizete expulso, você tem problemas, você já passou pela sua cabeça isso, o que é que você vai fazer? Olha, em primeiro lugar nós temos já um compromisso na quinta-feira pela Copa do Brasil e temos alguns jogadores machucados, caso do Henrique, caso do próprio Gilmar. E nós pelo menos vamos pensar no Juventude para depois pensar nos problemas que nós teremos no domingo. Muito obrigado, Nelson. O técnico do Corinthians, muito obrigado, companheiros, pela gentileza. O técnico do Corinthians, Nelson Batista, mostrando muita tranquilidade. Você sentiu isso? Certamente, Milton, quero sentir o que é que você avaliou o seu termômetro, Milton Neves. Ao contrário da última quinta-feira, aquela quinta-feira lá americana, ele estava nervosíssimo. Hoje ele realmente está muito calmo, infelizmente não deu para passar pra gente, o Flávio ia falar, eu também. Mas eu entendo e repito, e pensando bem aqui, eu concordo com aquele ouvinte, viu? Ele ousou, se errou por ação, não errou por omissão.
mas eu entendo que ele abriu o time muito cedo. Para fazer o que fez, era pros 20, 25 do segundo tempo. Abriu logo com 0 minutos do segundo tempo, abriu e tomou 3-0. Esse é o problema. Ele não abriu porque quis, ele explicou agora. O Henrique estava contundido. Então ele foi obrigado a tirar o André Santos. E meteu o André Santos no lugar do Henrique, que ele não tinha outra opção no banco de reservas. Mas ele segura meteu o André lá atrás, velho. Mas ele segurou. Aí ele só tinha como opção no banco o Fábio Augusto. Colocou o Fábio Augusto, que não é um homem de marcação. Perdeu o Gilmar no primeiro tempo por contusão, ficou só com o Romeu com característica de marcação. Lembra, foi a única restrição que eu fiz, ele tirar o Henrique, mas o Henrique estava machucado. Portanto, ele, quando fez a alteração, ele foi obrigado a fazer a alteração. De novo aquela história, falta um homem de marcação específica no elenco do Corinthians. É só trazer o Dunga, Então, aí já é demais, né? Corinthians 3, Portuguesa 1, Luiz Carlos Quartarolo. Muito bem, ô Flávio Prado, você gostou do... Ô Marcelinho, eu achei você muito magrinho, pequenininho hoje, você parece que tá tristinho, você ficou mais magrinho hoje, o que houve? A impressão aqui, ilusão de ótica? Não, Milton, depois quando eu operei, no segundo semestre de 96, né, até eu recuperar meu peso demorou um pouco, eu tô com 61, ainda tenho que recuperar mais 2 quilos, não ganhei tonicidade ainda na musculatura, porque a operação foi delicada e agora que eu tô fazendo um trabalho e não tem muito tempo para poder fazer um trabalho de musculação, né, para poder adquirir isso. Então vou ter que trabalhar em cima do campeonato e aos poucos adquirindo a melhor forma física, a melhor forma técnica, até mesmo que a semana eu tive um pouco a semana prejudicada devido a eu fiquei 3 dias inativo de poder treinar. Aí, Flávio Prado, ouvindo você nos vestiários Skin Carel Tintas MC da Jovem Pan, os 2 inhos, analise rapidamente o trabalho dos 2, Flávio Prado. Bom, o Candinho fez um planejamento tático que funcionou muito bem na segunda fase, no momento em que o Corinthians saía para o jogo, a Portuguesa tinha um contra-ataque, e eu queria que o Candinho, antes, boa noite a ele, parabéns pela vitória, me falasse 2 coisas, Candinho. Primeiro, um pouco desse lateral esquerdo, Augusto. Gostei muito desse jogador, puxou muito bem os contra-ataques, inclusive o terceiro gol saiu ali numa jogada dele. E segundo, o Rodrigo, eu entendi que ele estava um tanto assustado, esse é o termo, no momento que o Gilmar estava jogando. Estava até preocupado, falei, pô, será que esse jogador não vai partir para cima e tal? Depois ele fez uma partida brilhante. O Rodrigo, ele pode eventualmente, ainda pelo noviciado, se deixar levar por uma marcação mais forte, uma marcação mais firme, como estava acontecendo do Gilmar. Queria que você, por favor, falasse do Rodrigo e do Augusto. Bom, um abraço para você, Flávio. Bom, o Augusto é um lateral que todo mundo que vê futebol já viu ele no Goiás jogando 3, 4 anos maravilhosamente bem, um lateral moderno que apoia, canhoto, que sobe com rapidez, marca bem também, tem muita velocidade. E, então, para mim, não era novidade nenhuma quando nós trouxemos o Augusto para cá. Eu tinha certeza que ele ia se dar bem aqui no futebol paulista, inclusive o Cruzeiro queria contratar ele, várias equipes. Agora, quanto ao Rodrigo, o início da partida, as 2 primeiras bolas que o Rodrigo pegou ali na minha frente, ali nos bancos, o Gilmar chegou junto nele e chegou duro. Ele recebeu 2 faltas até violentas. E é evidente que ele reclamou com o árbitro. E eu tenho certeza que se continuasse o Gilmar no jogo, o Rodrigo ia fazer a mesma coisa que ele fez depois com os outros que marcaram ele. Talvez até o Gilmar pudesse ser expulso, eu acho, porque não ia encontrar o Rodrigo estava numa noite muito boa, só parava ele assim, do jeito que foi parado no começo pelo Gilmar na falta. Mas se fosse jogar legalmente, não ia parar como os outros não pararam no momento que ele teve bem, somente no primeiro tempo e o começo do segundo tempo. A última pergunta. Um abraço aqui exatamente. A última Candinho. pergunta ao Marcelinho. Candinho, grande abraço pra você, muito obrigado. Vai com Deus e parabéns pela grande vitória, hein, Candinho? Tá, um abraço pra você, Milton, pro outro, pro Marcelinho aí e pra todos. Agora, meu caro Marcelinho, você tá aí atentamente, gentilmente, como sempre, atendendo a gente nos vestiários Skin Carel Tintas MC da Jovem Pan. Mas é o seguinte, até pensando aqui muita pergunta que chega e muita crítica, porque é o seguinte, você tá chateado, você é um grande jogador de seleção brasileira, tava na reserva, o Túlio é fazedor de gols, fez domingo, mas hoje só fez um, quase perdeu até, Mirandinha é bom jogador. Agora, o elenco de vocês, pô, é um elenco muito bom. Essa história que o entrosamento não entra em campo, você tá dizendo que o elenco tá unido e tal, mas vocês estão jogando muito pouco em relação àquilo que vocês sabem. Alguma coisa tem que ser feita no Corinthians, a torcida já tá muito triste, vai classificar, pode até ganhar o campeonato, mas vocês estão devendo. Você reconhece isso para Fiel que está ouvindo o terceiro tempo da PAN, ou Marcelinho? Perfeitamente, Milton. Eu acho que está faltando um pouco de entrosamento, né? Isso nós temos que buscar o mais rápido possível. Não adianta ter só nome se não tiver um conjunto, né? O próprio time de 95 nós conquistamos
não eram muitos jogadores de nome, mas o time era bem mais compacto. Então nós temos que trabalhar bastante a parte tática, né? O Nelsinho mesmo frisou nesse sentido. E a cobrança, quando vem, ela vem forte. Então nós temos que conversar muito e buscar isso o mais rápido possível. Mas Marcelinho, peraí, só que tem o seguinte, tem uma velha máxima também, que esse negócio de entrosamento com craque é conversa mole, que é só jogar a camisa pra cima, os craques vão lá e decidem, não precisa técnico nada. Só tem jogador bom aí, por que não tá dando certo, Marcelinho? Não, isso não existe, Milton. Se não for trabalhado, pode ser até o Pelé, o Maradona e tudo, se não tiver entrosamento, você vê que senão as coisas complicam. Você vê que quando até o próprio Gilmar estava em campo, a equipe estava bem, né? A equipe estava marcando direito, depois saiu, complicou um pouco. Então tem que haver um mau empenho de todos os jogadores, porque não adianta só 2, 3 ou 4 resolverem, né? E tem que ir todo mundo no mesmo embalo, todo mundo atacar, todo mundo defender, né? Porque futebol não é feito só de 3, 4 jogadores, 5 ou de um jogador. É feito de todo o grupo, de todo o plantel. Então, em cima disso, o Rodrigo, que foi citado aqui várias vezes nessa transmissão, é um jogador bom, garoto tem grande futuro, mas ele apareceu na marcação, apareceu no meio campo, apareceu no ataque, apareceu na defesa. É exagero, Marcelinho, dizer que o Corinthians hoje não marcou e a Portuguesa marcou com talento, marcou com firmeza. O Corinthians pecou muito na marcação. É exagero? Não, a sua conclusão é perfeita, porque tivemos algumas falhas de marcação. A marcação tem que partir da frente, quando foi no meio de campo, para dar uma consistência na defesa. Isso não aconteceu. No começo do jogo, sim, estava acontecendo. Depois, não. Depois tomou ansiedade, todo mundo desesperado, querendo atacar, e a equipe ficou um pouco dispersa. E eu tenho certeza que isso vai ser abordado, esse assunto pelo Nelsinho, para que a equipe possa ficar mais compacta e jogar com mais inteligência. Muito bem, vamos liberar o Marcelinho, Milton? Mas com a nota dele aí nos vestiários Skin Cariol, Tintas MC da PAN, Vanderlei Nogueira, que joga muito mais do que o Marcelinho, dê a nota dele. E o Marcelinho chutou mais do que o Corinthians no primeiro tempo, no segundo tempo, 7. E pra você, meu caro Luiz Carlos Quartarolo, Pelé, da família Quartarolo? Entrou bem no jogo, nota 7. A opinião da PAN no Canindé, Flávio, no mundo da bola Prado. Nota 6. E o Corinthians tem, claramente, a gente nota isso, um elenco desequilibrado. Desequilibrado não mentalmente, vamos colocar bem claro. A partir do volante, o time do Corinthians tem jogadores de sobra. Dali para trás, a coisa é muito escassa. Falou-se em Giovani, seria um absurdo, só iria aumentar o problema para o técnico Nelsinho. A coisa tem que ser ali de trás. O Corinthians tem que contratar mais um volante, um homem de marcação de pegada, para criar um equilíbrio no time. Sem equilíbrio, a bola não vai chegar aqui na frente. Se não chegar, não adianta ter craque, eles vão ficar passeando no campo. Você gostaria de ter o Dunga de volante aí, ô Marcelinho, tomando conta do time de xerife? Olha, qualquer decisão minha, né, colocação é meio delicada. Então tem que partir da diretoria e do treinador, porque cabe a mim jogar e não falar. Já tá duro jogar, imagine citar convocação, né, Marcelinho? Pelo amor de Deus. Ô, louco. Grande abraço pro Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela gentileza, pela participação, fazendo conosco um pouco mais desse terceiro tempo especial para você, com a marca de peças genuínas GM e de Bradesco em todo o Brasil, que fazem o maior sucesso no Bradesco. E quando você busca peças GM, não tem tristeza nunca, não. Nunca perde, né, Milton Neves? Aí o Vanderlei Nogueira, Lilkovic, Lara, Guanais, Oliveto. E você, Flávio Prado, quer financiar seu carro novo ou usado? Simples. Linha de financiamento Bradesco. Linha de financiamento Bradesco em toda a agência Bradesco em todo o Brasil. O Antônio Fernando Burani, grande corintiano, reclama também do André. Pode falar, meu caro Flávio Prado. Sem dúvida nenhuma que, taticamente falando, o Dunga, que é só uma hipótese, ele está no Jubilee Ata, é o líder do time lá, junto com o Totó Esquilate, não deverá ser liberado. Sem dúvida que taticamente ele funcionaria. Por isso precisa de um jogador com esse perfil. Não precisa nem ser um grande jogador, desde que marque bem. Não sei se ele seria bom para o grupo, mas sem dúvida, taticamente falando, é um jogador desse tipo que o Corinthians precisa. Ô Flávio, alô, mas Milton. Aí o Dunga chegaria e uniria o elenco com a liderança dele, com a amizade, né, Flávio? Nossa Senhora. Alô, Vanderlei Nogueira, Opa. Ganhou o dia, poupe no Bradesco, só faça o certo, Vanderlei, exige acessórios, Chevrolet. 2 jogadores foram os mais falados por nós aqui na Jovem Pan. Um, Rodrigo, lá da Portuguesa. E o outro, qual foi mesmo saindo do jogo, Milton Neves? Ah, Flávio Prado, você confirma a pergunta dele? Pode citar, Flávio Prado. Deve ser o Gilmar, né, nego? Não, é o Becão aí, o nosso Tá Frank aqui. Bruno. Ô, Frank Bruno, como é que é, Frank Bruno? Tá bom, Frank Bruno? Tudo bem, não, Ô, não tá bem, mas
dá pra levar, né? Mas o Frank Bruno, você é igual o Kleber, uma parede. Como é que nocautearam você, hein, Frank Bruno? Eu fui chutar uma bola, né? Ele acabou pondo a sola, eu chutei a sola dele. Deu uma torção no tornozelo, mas tá bem já. Mas sabe o que aconteceu? Eu tava ouvindo aqui o José Silvério vendo a TVA. Você dominou a bola e, ao meu ver, eu que nunca joguei nada, mas o lance ficou claro pra você. Você podia ter chutado. Você resolveu dar um toque a mais na bola e você deu um toque muito comprido e aí perdeu o tempo da bola e deram uma canelada em você, ou você deu uma canelada lá, ou solada, ou coisa parecida. Por que você não chutou aquela bola, Gilmar? Porque você podia ter feito o gol até, você lembra? É verdade, era pra me chegar batendo, né? Mas só que eu quis dominar, né? Aí eu peguei, porque a bola veio quicando muito. Aí eu falei, eu vou acabar errando a bola. Aí eu peguei e dominei, aí não deu tempo, ele chegou, né? Aí eu tive que chutar emprestado. Porque aí você deu, a bola ficou muito comprida, ficou mais pro back do que pra você. Aí faltou experiência, né? Você deveria ter tirado o pé ali, ué. Você não, né? Na verdade, na próxima você não põe não, viu, Gilmar? É verdade, é a frente de fazer o gol, né? Então. Não é toda hora que você tá na cara do gol, né? Então, sobrou uma bola. O Gilmar, nego. E tem a voz rouca. Não, cara. E ele foi. Quando chega o Gilmar, nego assusta. É isso. E além, aí, bom, no físico, mas ele é doce falando. Não, ele chega gritando. Sai daqui, comigo não. Né, Gilmar? Com essa voz rouca. É verdade, né? Tem que pôr respeito lá. Os caras têm medo, né? Com essa cara feia. Ô, Vanderlei Nogueira, dá uma palpada nele, ele é duro. Você tá louco? Parece o Kleber, parece uma parede de músculo. Ele tá aqui na parede encostado, vendo o Marcelinho tomar banho. Parece que a parede não termina. É uma extensão da parede. O Flávio Prado, ele não é melhor do que o Romeu, não? Milton, ele é garoto, né? Ele tem algumas coisas de ingenuidade, como esse tipo desse lance, se bem que o campo da Portuguesa também não ajudava. E o Romeu já é um jogador com um pouco mais de rodagem. Ele tem que melhorar o passe, e eu tive informações que ele está treinando bastante nesse sentido. Ele tem uma projeção que o leva além do Romeu. Mas projeção, a gente precisa esperar um pouquinho para acontecer. Milton, como eu havia dito a você, o Corinthians vai sair em bloco. O Corinthians vai sair em bloco, a gritaria lá fora. Eu preciso liberar o nosso querido Gilmar aqui. Ele é forte, mas não é louco. Ele quer sair junto com o bando, né, Gilmar? É verdade, né? Ele vai sair sozinho aqui, tá louco? Tchau, Frank. Ô, Frank Bruno, tchau, forte, Frank Bruno. Ele é 10. Vai, Frank Bruno, vai com Deus. Deixa eu dar um abraço. Olha só. Olha o barulho, vou bater de novo aqui. Nossa, é um muro, mas e o barulho da torcida, Vanderlei? Obrigado, um abraço a todos. A torcida tá gritando o quê aí? Fora Nelsinho? Exatamente, tá gritando fora Nelsinho e dizendo que ele compra fiado. Eu volto já. Na hora de pintar, pinta na loja de primeiro mundo de Tintas MC, lá na Vila Mariana, na Ricardo Jafé 3100, Tintas MC, porque ninguém conhece melhor as cores do mundo. O Corinthians perde, a torcida tá irada, tá brava, fora Nelsinho tá dizendo aí parte da torcida, alguns corneteiros no Canindé. O hino da Portuguesa tá de fundo, Portuguesa 3, Corinthians 1, Skin Cariol. Não tem nada melhor, Reflexo. É verdade, não tem nada melhor que gol no futebol. O gol é o orgasmo do futebol. E temos novo artilheiro na tabela aqui em São Paulo, na tábua de classificação, na tábua de artilharia, como diziam os homens da Gazeta Esportiva há muito tempo atrás. Você foi a 11 gols, né, Paulinho? E hoje sem bater pênalti. É verdade, né? Eu acho que os gols aconteceram com uma naturalidade muito grande, porque a partir do momento que a gente tinha o jogo na mão, né? No primeiro tempo conseguimos matar o Corinthians num contra-ataque, a gente sabia que o Corinthians ia abrir, né? E as duas substituições ali provaram que o Corinthians vinha pra cima, e era ter a tranquilidade que a gente estava tendo, segurar a bola na frente. Talvez a gente teve pouco posse de... Evidentemente nem poderia ser diferente. Xingaram aqui. O Nelsinho e o Túlio. E agora tem nego gritando que é o metaleiro, que é o vice-presidente da Gaviões, dizendo assim, se a Gaviões quiser pegar, não há segurança que segure. E aí, evidentemente, já estava programada essa saída tensa, até porque o vestiário, eu repito, é aberto, a área externa permite a chegada dos torcedores mais nervosos, mais inflamados, o ônibus fica ao lado do vestiário e essa saída sempre é problemática quando o time não vence, especialmente o Corinthians, que é uma equipe que tem que vencer sempre, como nós brincamos, tem que matar um leão todo dia. Eu volto já, Milton. Enquanto isso, viu, Paulinho, no Corinthians a política ferve também, temos a situação com o Alberto Alibe, o senhor Damião Garcia candidato também, e a oposição já tem uma chapa definida, Marlene Matheus candidato a presidente e Romeu Tuma Júnior a vice-presidente.
esse grupo envolvendo ainda os Scarpellis, os Jabures e tal, os Goldfarb, os Terpes, os Scarpellis, os Pires, os Monteiro Alves, o candidato seria Jaque Leão Terpes, ex-presidente da Hebraica, mas a ele falta um ano ainda de conselheiro quadrienal, entendeu? Queremos jogador, queremos jogador, é o que canta a torcida, queremos diretor, queremos diretor, é o que canta a torcida que está aqui. O ônibus do Corinthians está cercado por alguns carros policiais e o Corinthians vai voltar para a concentração dele, porque viaja amanhã cedo para às 6 horas da manhã, a delegação do Corinthians estará viajando para o sul do país. Quinta-feira terá o Juventude pela frente. Então, a saída será assim: o ônibus vai sair, vai ser escoltado por policiais militares que estão com motocicletas e também com automóveis da polícia, até a concentração do Corinthians no centro da cidade. Há uma discussão entre dirigentes de uma torcida uniformizada do Corinthians e os homens da segurança do Corinthians. O ônibus ainda está aqui, a delegação já está no ônibus do Corinthians. O técnico Nelson Batista, eu repito, foi muito criticado. Alguns gritaram 20 milhões e sem nenhum padrão. 20 milhões sem nenhum padrão. As críticas foram fortes, eu volto já, Milton. Ô Paulinho, olha o que você foi arrumar, Paulinho. Olha o que você foi arrumar, Paulinho. Milton, um abração. Eu acho que a gente também tinha necessidade da vitória, né? Senão a gente ia pegar o caminhão da crise aqui também, porque a gente sabe que o time grande, quando passa por um processo desse, tem muita vitória, a torcida cobra. Crise por crise que fica de lá, né? Nós não temos intenção nenhuma de prejudicar nenhuma equipe. Nós estamos fazendo nosso trabalho. Logicamente que o que o Corinthians tem em mente, né? Aliás, o que a diretoria realizou por trazer grandes jogadores. Eu acho que a cobrança é grande porque os nomes que lá estão, né? Foram nomes que se consagraram no cenário do futebol brasileiro. Agora tem que se dar tempo para que as coisas se